Celso, vamos falar um pouquinho desse SESI São Paulo. O SESI sempre foi aquele time que gerava desconfiança, contratava muita gente, tinha um bando de centrais, 4 centrais, algumas das melhores opostas aí do voleibol brasileiro ou do voleibol mundial, né? Por 2 temporadas tivemos aqui no Brasil a Polina Raimova. Só que não dava liga e não chegava. E agora esse time mais modesto, de orçamento menor, começou impressionando aí muita gente, já está com 2 vitórias em 4 jogos, tem feito jogos consistentes, venceu o Campeonato Paulista, venceu a Supercopa. O que tem de especial nesse SESI São Paulo nesse começo de temporada? Conjunto. O grande segredo, a gente elogiava bastante, lembra o Pinheiro no Campeonato Paulista, mesmo na Superliga, o conjunto do Pinheiros é forte, por isso que dá jogo. O SESI conseguiu aliar boas jogadoras, porque, veja, não tem sensacionais jogadoras, grandes craques. A melhor jogadora, na minha opinião, é a Dani Lins. Então, você já começa bem por aí. Um bom time de voleibol, ele tem que começar com uma boa, pelo menos uma boa para ótima levantadora. O SESI tem. Tem uma... Bom, eu sou suspeito em falar. Tem uma central que é jovem e precisa... Não adianta, não tem como. Né? Se você precisa abrir um fã-clube, Lorena. Lorena já, né? Então, a Lorena. E você tem a Maiene, que acompanha também. Se de um lado a Lorena ajuda muito no bloqueio, principalmente quando ela faz a rede de 2, né? A Maiene está atacando muito bem. A Maiene, perdão. Está com muita velocidade. Aí você tem 2 ponteiras que estão muito enjoadas, né? Uma que não passava e atacava. Agora ela continua atacando e aprendeu a passar. Outra que não atacava e passava. Continua passando e agora começa a atacar. Ou seja, começou um equilíbrio muito grande nessa equipe. Então, é interessante que o SESI, e é lógico também que você, até ontem eu brinquei, né? Quem dirige o SESI, quem vem dirigindo? A família Kivieck, né? O Fabiano foi técnico durante todo o Campeonato Paulista, inclusive na Supercopa, e no começo da Superliga, vamos lembrar também, e o Marcos acaba assumindo logo em seguida. A filosofia de trabalho do Marcos é sempre, isso eu posso dizer, porque quando ele começou a carreira como técnico de Mirim, lá em Barueri, Mirim ele era, a preocupação dele o que é? Temos que ter um jogo, nós temos que fazer esse pessoal jogar. Ele jogando, você vai aprimorando a técnica. Então, sempre ele teve essa preocupação. Porque como jogador, ele não tinha muita estatura, ele era atacante, não existia líbero ainda. E ele se virava muito bem, jogou praia. Então, se você tem uma pessoa que vivenciou a dificuldade de não ter estatura e ter que compensar isso com habilidade, ele procura fazer exatamente isso com a equipe dele. Então, o que ele está fazendo no SESI hoje? Ele fez com o Pinheiros alguns anos atrás, as pessoas devem lembrar, que levou o Pinheiros ao título paulista, inclusive. Fez isso principalmente com a seleção dominicana. Então, não é por acaso. Não é que, de repente, nossa, caiu um raio na cabeça da Taizinha, que refletiu na Karina e as duas começaram a passar e atacar. Não. Simplesmente é o tipo de treinamento, é a cobrança como é feita, a forma como você conduz o jogo e você conduz o grupo. Então, vejo a grande diferença hoje na equipe do SESI, de temporadas, não que o Rubinho deve... Nada disso, não tem nada a ver com conhecimento. Vamos deixar bem claro. Às vezes, nós estamos falando aqui de gestão de pessoas. A Vanessa que trabalha com isso, que ela está com o Saque Viajar há anos, as pessoas ao redor dela. Quem trabalha com esporte ou não, os que nos acompanham aqui, e sabe que você ser gestor de pessoas é muito difícil. E quando você fala, então, em alto rendimento, aqui nós estamos falando de esporte, mas quando você está numa empresa também de alto rendimento, as cobranças são diferentes. É muito importante a gente começar a entender isso, porque gerir pessoas é algo dificílimo. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa que você tem que aprender a gerir é você. É controlar a sua fala, é controlar seu gestual. Hoje já tem muita gente lendo o seu gestual, o seu movimento, e fala, opa, tá tenso, tá relaxado, tá preocupado. Então, isso tudo reflete na quadra. Então, hoje eu estou vendo que a gestão da equipe do SESI está equilibrada. Principalmente porque, em vários momentos, isso aconteceu também ontem, né? Por mais que o jogo seja fácil, tem hora que você fala assim, nossa, não está virando, não está acontecendo. Aí você vê que dá uma acalmada,
uma substituição, um tempo, uma inversão de posicionamento, e o jogo segue. Isso é muito importante hoje no alto nível, sim, no alto rendimento principalmente. E existia também uma questão muito importante aí nos últimos times, nas últimas formações do SESI São Paulo, era que as ponteiras não conseguiam fazer a Dani Lins jogar com bola na mão. A Taizinha não é aquela ponteira clássica, né? Eu digo no sentido de ser a grande passadora do time. Pelo contrário, ela, inclusive, sempre é muito bombardeada pelos saques adversários, mas ela não tem dado tanto prejuízo, não, né, Celso? E a Karina também tem feito esse time jogar. Essas duas, o encaixe foi tão bom entre Taizinha e Karina. Por quê, Celso? E eu queria te perguntar isso, queria te perguntar também em relação à estatura delas. São duas ponteiras mais baixas. Isso pode chegar no momento ali da Superliga que vai pesar, ou por ser uma liga doméstica, não pesa tanto? Olha, vamos ver os dois aspectos, né? Primeiro, por que as duas estão evoluindo dessa forma? Pode ser que uma com a outra, não falei em gestão de pessoas, elas se conversam. E a comissão técnica conversa com todas aquelas que têm a maior responsabilidade para a recepção de saque. Se você tinha a Karina, que não era tão forte no ataque, agora está, e a Taizinha, que era forte no ataque, não era tão forte na recepção, e agora está melhorando, por que que é? É a forma como você conduz. Seja em treinamento, seja no jogo. Veja, elas são baixas, mas as duas têm um potencial físico muito forte. Elas saem muito do chão. Pecam, muitas vezes, quando houver ataque naquela região. Principalmente a Taizinha. Eu vejo que a Karina até tem um posicionamento, uma postura melhor no bloqueio. A Taizinha vai pagar um pouco. Mas enquanto ela estiver dando lucro no ataque e contra-ataque, na recepção e na defesa, e esquecemos, o saque da Taizinha está enjoado. Está enjoado. Ela está fazendo sequência de saque, que era muito difícil ela fazer. Ela fazia um, errava, às vezes nem fazia um, já errava. Né? Agora está tendo equilíbrio. Quando você pergunta se a estatura vai fazer falta, é lógico que, se elas tivessem 1,85 m, 1,90 m, do jeito que elas estão agora fisicamente, você fala assim, é jogadora para a seleção, lógico. Mas o que está acontecendo? O passe chegando mais facilmente na mão da Dani Lins, a Dani gosta de jogar com a bola acelerada. E quem é mais baixo adora bater bola acelerada. E por quê? Porque tanto a Maiane como a Lorena estão segurando as centrais. Se a central adversária abandonar a primeira bola, mas não tem jeito. Na primeira, elas podem bloquear na ponta. Na segunda, o centro vai bater sozinho, porque a Dani não é tonta. A Dani é jogadora de seleção, foi campeã, pô. Muita gente fala, mas ela foi. Quem estava na quadra? Eu? Não, era ela. Então, o que é importante nesse aspecto? Você ter uma levantadora equilibrada, que sabe o que cada uma delas, pelo menos, assistindo os últimos 2 jogos, não totalmente, mas muitas partes deles, a equipe do SESI está fazendo. Está aproveitando tanto a Karina como a Taizinha na melhor forma que elas estão. Está aproveitando, sempre que possível, as duas centrais na primeira bola. Então, tudo isso daí está combinando com o quê? Com uma dificuldade maior das equipes adversárias chegarem num bloqueio certinho, montado, com as jogadoras de extremidade. E isso faz com que tanto Karina como Thaís acabam jogando muito e rodando essa bola. Lá para frente, eu acredito, e conhecendo também o Marcos, e conhecendo os outros técnicos, né? Quer dizer, todo mundo vai ter uma tática para isso. E ele vai ter que também descobrir uma tática para isso. Por isso que os treinos acontecem e todo mundo filma, todo mundo o jogo inteiro. Celso, outra questão. A gente estava aqui falando sobre Dani Lins, como Dani Lins vem jogando bem, né? E não é só nessa temporada, não, nas últimas. Inclusive, na última, muita gente estava a colocando como uma possível levantadora dos Jogos Olímpicos para defender o Brasil. Ela deu uma entrevista logo após um dos jogos da Superliga falando que não, que o ciclo dela pela seleção já havia se encerrado. Caso ela não tivesse esse pensamento, ainda estivesse disposta a estar na seleção, você acha que ela teria vôlei pelo que ela tem apresentado hoje para brigar com Roberto e Macris? Teria? Parece o Pica-Pau, né? Sim. Sim.
Eu gosto muito, para mim, toda levantadora tem que ter uma postura de dominar. Dominar o quê? Tudo. Dominar a bola, primeiro objeto, a bola, dominar as situações de ataque e contra-ataque e, principalmente, dominar todas as suas jogadoras. Levantadora é aquela que vai orientar todo mundo. Até quando não estou levantando, mas vem mais para cá, chega mais para lá, também tem que ajudar. Da mesma forma que a gente cobra líbero. Mas a levantadora é aquela que 99% do jogo está lá o tempo inteiro. Ela só vai sair por problemas técnicos, individuais, ou numa inversão. Isso quando for necessário. A Dani, eu acho que ela tem uma cabeça muito boa, ela é muito estável. A Dani erra pouco. Ela arrisca tanto? Não, ela não arrisca tanto. Mas a experiência também te ajuda a acertar mais. Ela estando bem, com a cabeça boa, porque quando um atleta fala, meu ciclo na seleção acabou, não é porque ele não tem mais voleibol, né? O que cansa a seleção não é jogar. É o tempo que você fica longe da família, viagens, o desgaste que você tem. E a Dani fez uma opção, eu não quero mais. E ela segurou essa opção. Eu tenho certeza que o Zé já deve... Dani, aí, como é que você está? Você... Não, Zé, ó, continua, eu já fiz o que eu tinha que fazer, estou feliz e vamos seguir nossa vida. Agora, que ela tem condições de jogar, opa, não tem a menor dúvida. Eu gosto muito dela em quadra. Tem gente que não gosta, que vai xingar, etc, etc, mas não tem problema. Por isso que a gente fala, quando tem uma escalação de seleção, uma convocação, mas por que não foi tal? Porque o técnico não quis. Você pode até discutir, passa mais, passa menos, mas tudo é uma opção. Mas que a Dani, técnica e taticamente, e fisicamente também, teria condição de jogar na seleção? Sim, mas ela não quer mais. Eu gosto também bastante, viu, Celso, da Dani Lins, gosto bastante do jogo dela e sou eternamente grata pelo que ela fez há 10 anos lá em Londres, quando, segundo o Zé Roberto, parecia que a Dani estava jogando do quintal de casa, de tão tranquila que ela estava naquela Olimpíada, nos salvou, né? A gente costuma lembrar de Sheila, de Jaqueline, mas Dani Lins nos salvou. Francisco, a Taizinha põe a Tainara e a Rosa no bolso em quesito ponteira. Olha, é isso aí. Eu não sei, o Francisco, são situações diferentes, né? Por exemplo, a Tainara não passa. A Tainara não é passadora, então já não dá para comparar. A Rosa passa, mas em termos de ataque, a Taizinha hoje, né? Até a Rosa ontem. Mas acho que é difícil comparar, Celso. A gente Exatamente. Nunca viu a Taizinha em alto nível, enfrentando aqueles bloqueios altíssimos. Não, que todo mundo faz a comparação, vem do jogo de hoje. Então, hoje, jogando no Brasil, realmente, ela está colocando as duas no bolso. Porém, o nível de saque, né, também do Brasil não dá para comparar com o nível internacional. Não, e aí, ela vai pegar uma levantadora. Vamos lá. A Taizinha jogando na ponta e pega a Bri King na saída. Ela vai ter dificuldade. Esquece a Bri King no fundo. A Clarinha desceu a lenha. A Bri King no jogo. Não defende nada. Tá? Mas ela tem um bloqueio muito bem posicionado. Como é que seria a forma dela? Porque a Taizinha é de velocidade e força. Como diz a nossa querida Clarinha. Porradeira. Mas nem sempre a porradaria funciona. Às vezes eu tenho que ter habilidade também, né? Não sei, convocação, aí a gente tem que esperar um pouquinho mais. Mas hoje, realmente, a Taizinha está um degrau acima das duas citadas anteriormente aí.